Bem-vindos ao canal Bíblia em um Ano. Aqui ajudamos você na leitura da Bíblia. Curta o vídeo, inscreva-se e compartilhe. Acompanhe também pelo Spotify e YouTube Music para ouvir a Bíblia onde estiver. Os links estão no primeiro comentário fixado. Vamos juntos completar a leitura da Bíblia em um ano. Antigo Testamento. Gênesis capítulo 27. Tendo Isaque envelhecido e os seus olhos já sem poder enxergar, chamou Esaú, o seu primogênito, e lhe disse: Meu filho. Ele respondeu: Aqui estou. Isaque disse: Já estou velho e não sei o dia da minha morte. Então pegue agora as suas armas, o arco e a aljava, e vá ao campo caçar algum animal para mim. Prepare-me aquela comida saborosa que tanto aprecio e traga-me para que eu a coma e lhe dê a minha bênção antes de morrer. Ora, Rebeca estava ouvindo o que Isaque dizia ao seu filho Esaú. Quando Esaú saiu ao campo para caçar, Rebeca disse ao seu filho Jacó: Ouviu seu pai dizer a Esaú, o seu irmão: Traga-me alguma caça e prepare-me aquela comida saborosa, para que eu a coma e o abençoe na presença do Senhor antes de morrer. Agora, meu filho, ouça bem e faça o que lhe ordeno. Vá ao rebanho e traga-me 2 dos melhores cabritos, para que eu prepare uma comida saborosa para o seu pai, como ele aprecia. Então você a levará ao seu pai, para que ele a coma, e o abençoe antes de morrer. Jacó disse a Rebeca, a sua mãe: Mas o meu irmão, Esaú, é homem peludo e eu tenho a pele lisa. Se o meu pai me apalpar, vai parecer que estou tentando enganá-lo, fazendo-o de tolo, e em vez de bênção, trarei sobre mim maldição. A sua mãe então lhe disse: Caia sobre mim essa maldição, meu filho. Faça apenas o que eu digo. Vá e traga-os para mim. Ele foi, apanhou-os e os trouxe à sua mãe, que preparou uma comida saborosa, como o seu pai apreciava. Rebeca pegou as melhores roupas de Esaú, o seu filho primogênito, roupas que tinha em casa, e com elas vestiu Jacó, o seu filho mais novo. Com as peles dos cabritos, ela cobriu-lhe as mãos e a parte lisa do pescoço. Por fim, entregou nas mãos de Jacó, o seu filho, a comida saborosa e o pão que tinha feito. Ele se dirigiu ao pai e disse: Meu pai. Ele respondeu: Sim, meu filho. Quem é você? Jacó disse ao seu pai: Sou Esaú, o seu filho primogênito. Fiz como o Senhor me disse. Agora sente-se e coma do que cacei para que me dê a sua bênção. Isaque perguntou ao filho: Como encontrou a caça tão depressa, meu filho? Ele respondeu: O Senhor, o seu Deus, a pôs diante de mim. Então Isaque disse a Jacó: Chegue mais perto, meu filho, para que eu possa apalpá-lo e saber se você é realmente o meu filho Esaú. Jacó aproximou-se de Isaque, seu pai, que o apalpou e disse: A voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú. Não o reconheceu, pois as suas mãos estavam peludas como as de Esaú, o seu irmão, e o abençoou. Isaque perguntou-lhe outra vez: Você é mesmo o meu filho Esaú? Ele respondeu: Sou. Então disse: Meu filho, traga-me da sua caça para que eu coma e lhe dê a minha bênção. Jacó a trouxe e o seu pai comeu. Também trouxe vinho e ele bebeu. Então Isaque, o seu pai, lhe disse: Venha cá, meu filho, dê-me um beijo. Ele se aproximou e o beijou. Quando sentiu o cheiro das suas roupas, Isaque o abençoou, dizendo: o cheiro do meu filho é como o cheiro de um campo que o Senhor abençoou. Que Deus lhe conceda o orvalho do céu e a fartura da terra com a abundância de cereal e vinho. Que os povos lhe sirvam e as nações se curvem diante de você. Seja senhor dos seus irmãos e curvem-se diante de você os filhos da sua mãe. Malditos sejam os que o amaldiçoarem e benditos sejam os que o abençoarem. Quando Isaque acabou de abençoar Jacó, mal tendo ele saído da presença do pai, Esaú, o seu irmão, chegou da caçada. Ele também preparou uma comida saborosa,
Levou-a ao seu pai e lhe disse: Meu pai, levante-se e coma o que o seu filho caçou, para que o Senhor me dê a sua bênção. Isaque, o seu pai, perguntou-lhe: Quem é você? Ele respondeu: Sou eu, o seu filho, o seu primogênito, Esaú. Isaque tremeu com enorme violência e disse: Quem então apanhou a caça e a trouxe para mim? Acabei de comer toda a caça antes de você entrar, e a ele abençoei, e abençoado ele será. Quando Esaú ouviu as palavras do seu pai, soltou um grito forte e profundamente amargo, dizendo-lhe: Abençoe também a mim, meu pai. Ele, porém, respondeu: O seu irmão chegou, enganou-me e recebeu a bênção que pertencia a você. Esaú disse: Com razão foi dado a ele o nome Jacó. Já é a segunda vez que ele me engana. Primeiro, tomou o meu direito de primogenitura e agora tomou a minha bênção. Então perguntou ao pai: O senhor não reservou nenhuma bênção para mim? Isaque respondeu a Esaú: Eu o constituí senhor sobre você, e a todos os seus parentes tornei servos dele. A ele supre de cereal e de vinho. Que é que eu poderia fazer por você, meu filho? Esaú pediu ao pai: Meu pai, o senhor tem apenas uma bênção. Abençoe-me também, meu pai. Então Esaú chorou em alta voz. Isaque, o seu pai, respondeu-lhe: A sua habitação será longe da fartura da terra, distante do orvalho, que desce do alto céu. Você viverá da sua espada e servirá ao seu irmão. Quando, porém, você não suportar mais, arrancará o jugo dele do seu pescoço. Esaú guardou rancor contra Jacó por causa da bênção que o seu pai lhe dera e disse em seu coração: Os dias de luto pela morte do meu pai estão próximos. Depois disso, matarei o meu irmão Jacó. Quando contaram a Rebeca as palavras de Esaú, o seu filho primogênito, ela mandou chamar Jacó, o seu filho mais novo, e lhe disse: Esaú, o seu irmão, se consola com o plano de matá-lo. Ouça, pois, o que lhe digo, meu filho. Fuja imediatamente para a casa do meu irmão, Labão, em Harã. Fique com ele alguns dias, até que passe o furor do seu irmão. Quando o seu irmão não estiver mais irado contra você e se esquecer do que você lhe fez, mandarei trazê-lo de lá, porque eu perderia vocês dois em um só dia. Então Rebeca disse a Isaque: Estou farta da vida por causa destas Eteias. Se Jacó escolher esposa entre as mulheres desta terra, entre mulheres Eteias como estas, perderei a razão de viver. Gênesis capítulo 28. Então Isaque chamou Jacó, o abençoou e lhe ordenou: Não se case com mulher cananeia, vá a Padã-Arã, a casa de Betuel, o seu avô materno, e case-se com uma das filhas de Labão, irmão da sua mãe. Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe, faça-o fértil e o multiplique, para que você se torne uma comunidade de povos. Que ele dê a você e à sua descendência a bênção de Abraão, para que você possua a terra na qual vive como estrangeiro, a terra dada por Deus a Abraão. Então Isaque despediu Jacó, e este foi a Padã-Arã, ao filho do arameu Betuel, Labão, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Esaú viu que Isaque havia abençoado Jacó e o havia mandado a Padã-Arã para escolher ali uma mulher, e que, ao abençoá-lo, lhe dera a ordem de não se casar com mulher cananeia. Também soube que Jacó obedecera ao seu pai e à sua mãe, e fora para Padã-Arã. Percebendo Esaú que Isaque, o seu pai, não aprovava as mulheres cananeias, foi à casa de Ismael e casou-se com Maalate, irmã de Nebaiote, filha de Ismael, filho de Abraão, que foi acrescentada às outras esposas que ele já tinha. Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras do local, colocou-a sob a cabeça para deitar-se. Ali sonhou que havia uma escadaria que se erguia da terra cujo topo alcançava os céus, e pela qual os anjos de Deus subiam e desciam. Acima dela, em pé, estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão,
o seu pai e o Deus de Isaque. Darei a você e à sua descendência a terra na qual você está deitado. Os seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de você e da sua descendência. Eu estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá e o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse: sem dúvida o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Com muito medo ele disse: temível é este lugar. Não é outro senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó levantou-se cedo, pegou a pedra que havia posto sob a cabeça, colocou-a em pé como coluna e derramou óleo sobre o seu topo. Ele deu a aquele lugar o nome de Betel, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Então, Jacó fez um voto dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa e levar-me de volta são e salvo à casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que hoje pus como coluna será a casa de Deus, e de tudo o que me deres, certamente te darei o dízimo. Novo Testamento. Mateus capítulo 8, versículos 18 ao 34. Quando Jesus viu a multidão ao seu redor, deu ordens para que atravessassem para o outro lado do lago. Então, um mestre da lei aproximou-se dele e disse: Mestre, eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm tocas e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Outro discípulo lhe disse: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. Jesus, porém, lhe disse: siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Então Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. De repente, uma forte tempestade levantou-se sobre o lago, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou calmo. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quando ele chegou ao outro lado, à região dos Gadarenos, foram ao seu encontro 2 endemoniados que vinham dos sepulcros. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Então eles gritaram: que queres conosco, Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo? Longe deles pastava uma grande manada de porcos. Os demônios imploraram a Jesus: se nos expulsares, manda-nos entrar naquela manada de porcos. Ele lhes disse: vão. Então eles saíram e entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se precipício abaixo, em direção ao lago, e morreu na água. Os que cuidavam dos porcos fugiram, foram à cidade e contaram tudo, incluindo o que havia acontecido aos endemoniados. Toda a cidade saiu ao encontro de Jesus, e quando o viram, suplicaram-lhe que saísse do território deles. Obrigado por chegar até aqui. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com aqueles que são importantes para você. Que Deus nos ajude a completar esta jornada. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até amanhã.